Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Meu nome é Luara, eu tenho 12 anos de idade e sou mais conhecida como Lua Fonseca aqui no meu canal. Bom, pessoal, hoje a historinha está super gostosa de ouvir, que é Davi enfrenta um gigante. Se você está curiosa ou curioso para descobrir essa historinha, então vem comigo. Antes disso, pessoal, depois do vídeo, depois da gente ler a Bíblia, pessoal, nós vamos pintar a historinha de hoje. Sim, pessoal, com esse livrinho Deus Pai. Pessoal, minha mamãe comprou para poder gravar vídeo para vocês, que depois da historinha pintar. Eu amo muito, pessoal, pintar, e minha mãe comprou isso e eu fiquei muito feliz também. Pessoal, não tá quase, na verdade não tá nada pintado assim, por conta, pessoal, que eu queria pintar com vocês, pessoal. Eu amo pintar, então eu falei, esse livrinho eu vou deixar para pintar aqui no meu canal mesmo. Ó, pessoal, eu também tenho esse daqui também, ó, que ele é sobre a vida de Jesus, quando ele nasceu, etc, pessoal. Então, vamos lá, vamos orar primeiro. Querido, bondoso e amado Deus, eu quero agradecer por mais um dia de vida que você traz por nós. Dê sabedoria para todos nós, proteja todos nós, cuide da gente. E que as pessoas que não acreditam em Deus começam a acreditar. Em nome por amor de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então vamos lá. Davi enfrenta um gigante. O rei Saul estava numa guerra contra seus inimigos, os filisteus. Os 3 irmãos mais velhos de Davi foram para a guerra. Um dia, o pai de Davi pediu: Filho, vá ao acampamento do rei Saul buscar notícias dos seus irmãos. Davi foi. Lá no acampamento, Davi ouviu os soldados falando sobre um gigante chamado Golias. Diziam que era um homem enorme, forte demais e com uma tremenda armadura. Pessoal, vocês teriam coragem para poder lutar com um gigante maior, bem maior do que você e do que o seu irmão, os seus irmãos? Você teria coragem, pessoal? Eu não teria, não, pessoal. Será que Davi teve coragem? Vamos ver. De repente, o próprio gigante apareceu no alto do monte, gritando: Eu sou filisteu e vocês são soldados do rei Saul. Escolham um homem para lutar contra mim. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Se um de vocês me vencer, nós seremos escravos de vocês. Vocês não dizem não dizem que tem um homem, que tem Deus que sempre os ajuda? Venha um para provar para mim. Davi falou: Este gigante está falando do nosso Deus. Não vou permitir isso. Vou lutar contra esse gigante. Deus vai me ajudar. Tenho certeza. Davi pegou o seu cajado, sua atiradeira e algumas pedrinhas. Orou a Deus e foi chegando para onde estava o gigante. Então, pessoal, sem Deus a gente não é nada, pessoal. Por isso que ele morreu na cruz por nós. E também, gente, pessoal, sem Deus, Davi nunca teria ganhado essa luta. Até porque não foi a força de Davi e nem a pedrinha dele, e sim foi Deus ajudando ele. Botou uma pedra na atiradeira, rodou e zum! Atirou. A pedra bateu certinho e foi forte na testa de Golias. E o gigante caiu forte por terra. Os filisteus, assustados, fugiam correndo. E os soldados de Saul foram atrás e alcançaram uma grande vitória. 1 Samuel 17. Pessoal, essa historinha é muito interessante, né? Como eu falei para vocês, sem Deus nós não somos nada. Por isso que Davi ganhou com a força de Deus. Bom, pessoal, então vamos orar. Querido, bondoso e amado Deus, eu quero agradecer por mais um dia de vida que você traz por nós. Abençoe minha família, abençoe a família de todos que estão assistindo. Que aquelas pessoas que não acreditam em Deus começam a acreditar.
que aquelas pessoas que assistem o meu canal, que nunca esqueça de Deus, que sempre acredita nele e que nada de mal aconteça. Em nome, por amor de Jesus, amém. Amém, pessoal. Então vamos pintar? Bom, pessoal, chegou a hora da gente pintar. E o desenho escolhido foi esse daqui, pessoal, Davi com o gigante. Sim, pessoal, gosto muito desse livrinho aqui, né, pessoal? Que tem também um resuminho da história e também a página para você pesquisar, que é 1 Samuel 17:45. Então, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês e depois nós vamos pintar. Davi, um jovem pastor de ovelhas, encontrou-se diante de poderoso gigante Golias e venceu. Essa história é um lembrete impactante de que com Deus nada é impossível. A passagem celebra a fé e a coragem de Davi, que apesar de sua juventude e simplicidade, confiou inteiramente no poder do Senhor para derrotar o inimigo. Sua vitória não veio da força física, mas da fé aquele que tudo pode. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pessoal, é muito lindo, né? Eu amo bastante essa historinha. Gente, todas as historinhas preferida. Mas essa aqui também, gente. Essa aqui eu sei de cor também, como tá de cor. Bom, pessoal, então vamos pintar. Agora chegou a hora de pintar, pessoal. Eu vou pintando e vou mostrando pra vocês como é que vai ficar. Bom, pessoal, eu resolvi pintar, né, o gigante com a cor preta do cabelinho dele, pessoal, ó. Vou pintar, mostrar pra vocês o que eu estou fazendo. Ah, pessoal, eu esqueci de colocar o plástico pra não atravessar, porque senão, pessoal, atravessa a canetinha, ó, tá vendo? Então eu vou colocar o plástico. Pessoal, coloquei o plástico, ó, que é esse daqui, tá vendo? E agora eu vou pintar. Que a canetinha, pessoal, é feita de álcool. Aí por isso que eu tenho que colocar o plástico. Essa canetinha, pessoal, eu ganhei do meu pai e é nova, porque a minha, pessoal, já tava toda, né, desgastada. Então eu tive que comprar outra. Eu gosto de pintar bastante, pessoal. Pessoal, eu vou pintar o Golias. Aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Pessoal, eu tô aqui pintando, ele tá ficando assim, ó. Pessoal, eu tô imaginando que eu acho que seria a roupa dele cinza. Aí eu pintei o bonezinho, essa coisa de cinza. Pessoal, ficou meio borradinho aqui, porque eu primeiro pintei de preto e depois eu pintei a pele. Eu deveria ter pintado primeiro a pele, depois o preto, né, que é o escuro. Mas tá ficando assim, pessoal. Vocês estão gostando do meu desenho? Eu vou, então, terminar e já volto. Pessoal, liguei o flash pra vocês verem melhor. E eu já pintei o Golias, ele ficou assim. A espada parece que tá branca, mas tá um cinza clarinho. Já pintei, eu imagino que seja dessa cor, o escudo. E eu imagino também que seja essa capa assim, né? Eu imagino que a roupa de soldado naquela época seja toda dourada, toda cinza também, pessoal. E aí, agora eu vou pintar o Golias. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o Golias finalizado. Pessoal, fui pintar o Davi de marrom porque eu acho que ele é tom dessa cor mesmo, pessoal. Só que aí, pessoal, eu fui pintar e eu testei a canetinha. E não tinha nenhuma, ó, tanto que tá sujo aqui meu braço. E não tinha nenhuma, meio que marrom ou marrom. A única que chegou perto de marrom foi essa daqui, pessoal. E na canetinha tava dizendo que era marrom. Eu acho que ficou legal, pessoal. Vendo da luz aqui, eu acho que ficou legal. E eu pintei a linguinha, né, de vermelho, a sobrancelha da cor do cabelo.
Eu acho que tá ficando legal, pessoal. Pessoal, acabei de pintar o meu Davi, ó, pessoal. Ficou bem bonito também. Eu gostei, pessoal. Eu pintei meio que um verde claro, meio... Um verde não, né, pessoal? Um azul claro, um azul escuro. Aqui nas faixinhas. A camisa eu pintei cinza. Aqui um azul meio roxeado, não sei, escuro. Eu gostei bastante, pessoal. Aqui eu pintei um cinza meio preto. E a pedrinha cinza também, só que aí, pessoal, pegou um pouquinho da pedra. Mas tá bom. Pessoal, tá ficando assim. Olha, eu tô gostando, tá bom, pessoal? Tirando a parte que eu borrei a cara do Golias e o que eu errei a cor de pele do Davi, mas agora tá certinho mesmo. Eu dou uns 9, pessoal. Que nota que vocês dão pro meu desenho, pessoal? Podem ser sinceros. Pessoal, pintei a grama de verde, né? Vocês devem estar perguntando, Lara, por que você pintou tudo na mesma cor? Porque eu quero fazer, né? Tipo assim, pintar claro e depois pintar os escuros e tal. Como vocês podem ver, gente, a folha tá muito molhada. Então eu vou pra parte de cima e depois eu vou pra parte de baixo quando secar. Porque como se fosse uma tinta, né, pessoal? Tem que esperar secar pra poder fazer uma outra camada. E, pessoal, eu fiquei triste porque borrou aqui embaixo, sabe? Mas tá tudo bem, pessoal. Minha mão também tá suja, ó. Mas tá ficando bem bonito esse desenho. Eu tô gostando bastante. Pessoal, ficou assim meu desenho. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu gostei de tudo aqui. Menos do sol, pessoal. Sim, eu não gostei muito do sol. Eu vou ser sincera mesmo, gente. Eu errei. Eu fiquei passando bastante cor aqui. Fiquei fazendo uma coisa meio feia. Então, eu não gostei muito do sol. E desculpe se tiver borradinho, alguns borrados, por conta que a caneta é nova e ela vai mesmo soltar bastante tinta, tá bom, pessoal? Mas eu gostei. Eu dou uma nota 8 por conta que eu não gostei, né, do sol. Uma nota 8. Aí, conforme os outros vídeos que eu for gravando pra vocês e os outros desenhos, eu vou melhorar. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e beijão para todos vocês. Oi, meus queridos! Oi, minhas queridas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Luara, eu tenho 12 anos de idade e sou mais conhecida como Lua Fonseca aqui no meu canal. Bom, pessoal, vocês sabem que história eu vou ler hoje? Isso mesmo! Se vocês pensaram Os Sonhos Estranhos, acertou! Então vamos lá! Antes disso, pessoal, vamos orar. Querido, bondoso e amado Deus, eu quero agradecer por mais um dia de vida que você traz por nós. Dê sabedoria para todos nós. Abençoe a família de cada um e que nada de mal aconteça. Em nome por amor de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Os sonhos estranhos. Enquanto Jacó chorava em Canaã, José foi vendido a Potifar, o capitão da guarda real da corte do faraó e do Egito. O filho de um dos homens mais ricos de Canaã começou a servir como escravo na casa de um pagão. O começo foi muito difícil, mas ele decidiu que com a ajuda de Deus faria do melhor modo possível tudo o que lhe mandassem. Trabalhou sempre de forma correta e honesta. Assim, foi ganhando a confiança e a amizade de todos, especialmente do patrão. E Potifar passou a confiar-lhe tarefas cada vez mais importantes. Logo, ele estava administrando a casa e os negócios pessoais do Potifar. Seu modo de agir mostrava aos que o rodeavam que ele amava a Deus e que nunca esqueceria os ensinamentos do Pai. Quando tudo ia muito bem na casa de Potifar, a esposa dele, que havia tempo vinha observando a beleza de José, convidou-o para entrar em seu quarto, mas ele recusou. O patrão confia plenamente em mim.
Como é que eu iria desrespeitar sua mulher? Seria um pecado contra Deus. Zangada, a mulher de Potifar mentiu, acusou José perante o marido. Ele fez de conta que acreditou nela e mandou prender José. Dói muito quando somos acusados de um mal que não fizemos, mas José não se desesperou. Mesmo com correntes nas pernas, noites após noites na cela escura, proteção de Deus decidiu permanecer fiel e confiar no Senhor, e Deus atuou. José foi sempre muito simpático e fez logo muitas amizades, incluindo o carcereiro, que o encarregou primeiro de cuidar de outros presos e depois de toda a administração da cadeia. Estavam também presos 2 criados do rei, o chefe do padeiro e o chefe do copeiro, possivelmente por terem estado envolvidos numa tentativa de envenenamento do rei. Certa manhã, José os encontrou muito preocupados. Tinham tido uns sonhos estranhos e gostariam de saber como interpretá-los. Bem, isso só Deus pode fazer. Mas me conte por que eu sou um seguidor de Deus e Ele está sempre disposto a ajudar. O copeiro contou. Sonhei com uma videira com 3 ramos que floresciam e se tornavam em cachos de uva maduras. Peguei os cachos, espremi-os na taça do faraó e o dei-lhe para beber. José explicou: os 3 ramos são 3 dias. Daqui 3 dias, o faraó vai mandar-lhe chamar para voltar à sua função. O homem ficou tão contente que prometeu a José interceder por ele junto ao faraó. Depois, o padeiro contou. Vi 3 cestos em cima de minha cabeça. No cesto de cima havia muitos pães e bolos de que o faraó gostava, mas as aves vinham e comiam tudo. José continuou: os 3 cestos são 3 dias. Daqui 3 dias o faraó vai mandar matá-lo. Depois o seu corpo vai ser pendurado e as aves irão comer sua carne. O terceiro dia irá aniversário do rei. Ele deu um grande banquete e aconteceu tudo o que José previrá. Mas o copeiro se esqueceu completamente de interceder por José perante o faraó. E passaram-se 2 anos sem que surgisse nada de novo. Pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, aí a gente vai depois ler a continuação, tá bom, pessoal? Antes disso, vamos orar. Querido, bondoso e amado Deus, eu quero agradecer por mais um dia de vida que o Senhor traz por nós. Abençoe minha família, onde quer que esteja, abençoe todos nós e que nada de mal aconteça. E aquelas pessoas que não acreditam em Deus, começam a acreditar. Em nome do amor de Jesus, amém. Pessoal, um bom final de semana para todos vocês e até o próximo vídeo. Beijo!